Temos aqui hoje Alexandre Neri, um dos meus chefes nos tops. Olha só! Eu sou o cara que dá as instruções para mim quando eu vou à montanha também. É um dos caras que aprendi a admirar pela pessoa que ele é. Sim. Pelas instruções. É um cara bastante focado, centrado, e eu louvo a Deus pela vida dele. E também o seu filho, o JP, o Jaguar 20.422-1. Que legal Olha ter esses dois irmãos aqui hoje. Nery e JP, sejam muito bem-vindos. Obrigado, gente. Confesso que não tenho muita simpatia com microfone, com câmera, mas o propósito é que a gente possa sempre exaltar o nome de Deus, dar graças por tudo que Ele tem feito, e agradeço o fato de nós estarmos aqui, principalmente com o João Pedro, meu filho. Olha aí. E aí, João, beleza? Tudo bem? Sim. Que bom. Você já participou de algum podcast? Nunca. Nunca participou. Mas teve um trabalho lá na escola que a gente foi obrigado a fazer. Mas para hoje, gente, hoje nós temos um tema bastante interessante, gosto demais desse tema, além de legendários, da temática legendários, hoje vamos falar mais uma vez sobre legado. Legado que o Nery vai nos conduzir aqui nessa conversa, sobre como foi a experiência dele, primeiro de montanha, claro, mas especialmente sobre legado, esse momento que teve com o JP na montanha. E aí, Nery, por onde a gente pode começar sobre como foi esse chamado de Deus para você? Como é que você chegou nos Legendários? Então, na verdade, o Legendários eu conheci quando eu comecei a frequentar a PIB. Não era membro, eu era um frequentador. Fui motivado a mudar de igreja pelos filhos. Então, eu precisava que a Maria Vitória e o João Pedro tivessem aí um caminho, tivessem um ministério. E quando eu cheguei na PIB naquele ano, 2019, o Antero estava lá em cima fazendo a propaganda do Top. Que na verdade era REC naquela época, né? Sim. Aí mas ia ser dali um mês. Eu falei, não, é muito cedo. Deixa para o próximo. 2020, estava eu lá. Aí aceitei o desafio. Eu acho que quando você tem um chamado, quando é algo que Deus coloca no teu coração, aí eu só fui dizendo sim e vamos embora. Só vai, né? É o natural e o sobrenatural no conjunto. Eu sempre falo que o Antero sempre diz, os improváveis. Olha aí. Qual de nós aqui tem algum mérito, né? Ou teria alguma probabilidade de fazer o que Deus tem feito pelas nossas vidas? Mérito exclusivo de Jesus. Nada. Mérito exclusivo de Jesus. Então, é o dizer, Senhor, eis-me aqui e vamos embora. Legal. E tem uma bússola aqui na tua mão, né? Tem. Eu trouxe a bússola porque ela representa muito a nossa função, né, Marcelo? Sim. Já vou te perguntar sobre essa só, função aí do Nery aí. Mas antes de chegar na nossa função aqui, de patrão, olha aí. Eu quero saber do JP. E aí, JP? Como é que foi? Como é que tem sido essa experiência? O que muda assim na vida? Assim, eu gosto dessa camisa, acho muito bonita. Daqui a alguns dias, minhas filhas também terão a oportunidade de ter uma camisa dessa. Claro que é caracterizada para as meninas, né, das valentes. O JP é um dos Jaguares. E que legal ter você aqui, cara. De verdade, para mim é uma alegria ter você aqui. Eu estava falando há pouco com o JP aqui, junto com o Nery, né? Que legal ver essa garotada vindo e na mesma pegada. É o nosso que futuro, legal, né? Isso, gente. Que legal. Mas e aí, JP, como é que foi? Como é que tem sido assim, agora que você é um Jaguar? Foi legal. Lá na Guatemala, todas as brincadeiras, a gente sempre ficava bem próximo, assim. Tinha uma lá que eu gostei. Posso falar? Pode falar, fale. Conta, vai, fala. Abra o coração. Não precisa dizer exatamente como foi. Fala o que estava envolvido. A emoção do momento da brincadeira. Era uma brincadeira lá que era das arminhas lá, que o teu pai pegava uma bolinha assim de alguma cor assim, daí ele gritava a cor e você tinha que pegar e trazê-la. Certo. Enquanto você atirava nos outros. A emoção de estar com um capacete, arminha, bolinha dando tiro. Que coisa. Que eles quase não gostam, né? Não. Quem é que não gosta, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós paramos na quinta série e de lá nunca mais nós saímos. Porque a gente sempre está brincando com uma coisa ou outra. Isso é típico nosso, né, Valmir? Mas essa questão que o Pedro falou de nós ficarmos juntos, quando você serve no Legendários, você vai, a família fica. E aquela
aquela questão no coração de, tudo bem, eles entendem o processo, a necessidade, como funciona, eles sabem que é para o reino. Mas agora, você poder ir para a pista e levar filho junto, servindo o tempo todo do teu lado, você vendo o filho se dedicando àquilo que você está fazendo, também com a responsabilidade de pregar o evangelho, guiar crianças, tem outra pegada, tem outro valor, tem outro incentivo. Sim. E ele fala, a gente não fica tanto tempo junto. Se eu for analisar, ele passa a ter uma responsabilidade quase de um adulto. Por quê? Ele tem a responsabilidade de puxar uma tropa com várias crianças, caminhar. Ele também tem que direcionar onde essas crianças vão. E muitas vezes eu não estou junto, eu estou numa outra função, numa outra atividade. Então, eu nunca posso esquecer de que ele continua sendo uma criança, mas uma criança exercendo ali uma função de adulto. Cara, que legal vocês falando aí. Eu estou aqui pensando no Provérbios 22, 6, né? Ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque quando crescer, quando se tornar adulto, não se desviará dele. E mais, só que legal, ele já está fazendo as atividades que muitas vezes você faz. Sim. Muitas vezes que você está ali na pegada e dando instrução e tal, ele já faz isso quando passa a servir. E mais uma vez o nome de Deus é glorificado porque está seguindo os teus exemplos, os seus ensinos, e graças a Deus por isso. Como é legal ver isso, né? Ver os filhos da gente. Outro dia a gente falava aqui com o Tiagão, que nos acompanha aqui também, um abraço pro Tiagão, ele comentando, poxa, como é legal isso, cara. Porque você vê assim que os teus filhos estão fazendo as coisas que você tem orado, pelas coisas pelas quais você ora, e graças a Deus eles começam a fazer, começam a lutar e começam a ter o seu próprio relacionamento com Deus. Cara, isso é fantástico, isso é benção. E assim, uma pergunta, Nery. O JP, após se tornar em Jaguar, você sentiu uma diferença nele de pai para filho, filho para pai, o comportamento diário? Como tem sido essa rotina? Eu digo que, como nós fizemos o Jaguar lá na Guatemala, eu falo que esse processo, ele não foi só o evento em si, que começou lá na sexta-feira e acabou domingo. Ele começou desde a preparação da viagem, todo aquele processo de arrumar mala, itinerário, a gente vai fazer algum passeio ou não. Aí você sai daqui, então nós saímos daqui, acho que foi numa terça-feira à noite, e nós só fomos nos desgrudarmos na segunda-feira à noite seguinte. Olha só. Então, na terça-feira de manhã que nós chegamos, né, filho? Então, assim, foi praticamente uma semana, pai e filho o tempo todo, 24 horas por dia. Então, foi todo esse processo de construção, de unidade, conversando o tempo todo. Claro, tava o Thiago, tava o Krieger, tava o Theo, o Rafa, o Gabi, tava todo mundo junto. Mas esse processo de nós estarmos o tempo todo junto, isso veio construindo esse relacionamento. Aí agora a gente complementa com o servir na pista e estarmos juntos, porque às vezes nós vamos fazer vistoria de pista, ele vai junto, porque ele precisa conhecer a pista, ele precisa saber se ele aguenta o tranco de fazer aquela pista. E eu lembro das ocasiões que nós já fomos para abrir pista, e é um negócio desafiador, né? E ele tá abraçando essas causas assim, tá entrando também? Vai, às vezes eu poupo um pouquinho ele para não cansar demais. Mas que nem ele serviu no Ursus, serviu no Jaguares, então no Ursus eu senti ele um pouco mais tímido porque era a primeira vez. Mas no Jaguares, eu caminhando lá na frente, eu via ele puxando a tropa, puxando o lema. Então você começa a perceber que ele começa a ser trabalhado, né? Que legal, cara, que legal. Mas pensando aqui em legado, Nery, estava ainda hoje pensando sobre isso. Como que é esse negócio, né? E como é sério isso. Saber que os teus filhos estão te observando. E por vezes você pensa que as suas palavras não têm o mesmo poder que as suas ações. Sim. Que o seu comportamento. E eu queria ouvir você, o JP e também o Nery, sobre legado. Como que é isso? Como é que funciona isso? Como é que você absorve quem é o seu pai, a pessoa que é o seu pai? Eu acho que é bem interessante, né? A gente tem uma série de pessoas que usamos como referenciais. O seu pai, assim, quais são as características dele, assim, que você pensa, poxa, como eu gostaria ser como é meu pai? Eu sempre digo que o meu pai é um cara, assim, que eu admiro demais, e eu queria ser tão trabalhador quanto é o meu pai, desde sempre. Uma característica, né? Mas para você, JP, qual que seria, assim, as características, ou a característica que você gostaria de destacar
o meu pai, o Alexandre Neri, ele é o cara nisso. E eu gostaria muito de ser parecido com ele nisso. Olha que responsa. Deu até medo agora. Olha que responsa, rapaz. Dá E medo. aí, JP? Meu pai ele é muito disposto assim para fazer algumas coisas. Deixa eu pensar. Ele sempre tá disposto assim para, tipo, se chamam ele para alguma coisa assim, ele vai lá e Não diz não. Aí, ó. Sempre disponível. Às vezes tem que aprender a dizer não. Você tem duas coisas, né, cara? A calvície. Duas coisas que ele não quer dar. A Ele calvície. não quer. Ah, olha aí. Eu não ia falar nada disso. mas já Olha que você só, falou. gente. Não, essa herança vai ser inevitável. Um dia ou outro ela chega a bater na tua porta. Mas vamos deixar pra frente. Então, né? Essa eu não Vamos sei. deixar pra Passa a frente. ser mal a cada dia. Não, vamos. Mas Viu? é uma coisa legal de se pensar, né? O legado, ele é construído com o tempo e é a tua marca na terra. Pelo que nós seremos lembrados, né? Eu fico pensando, poxa, pelo que eu gostaria de ser lembrado, cara? Mano, eu tenho um sonho de... Se eu soubesse, se eu tivesse condições de saber disso, né? Eu gostaria de ser lembrado como alguém que, cara, quando o Marcelo estava junto com a gente, era legal demais porque a gente sentia a presença de Deus na vida dele. Isso é uma coisa que eu gostaria de que minhas filhas adotassem na vida delas, que a minha esposa pudesse contar isso. Não sei se eu falei isso antes, Olha aí. mas a ideia é o legado, a marca que a gente deixa na terra. Eu estava ainda há pouco conversando com o Nery, falando sobre isso, que a partir do dia 4 de janeiro de 1980, o mundo nunca mais foi o mesmo. Foi a partir de onde Deus iniciou um outro projeto. Assim como na vida daquele que nos acompanha, Deus certamente tem um legado a deixar através da tua vida. É isso aí, Nery. O legado que deixamos para nossos filhos. E quando você fala de comportamento, de atitudes que os nossos filhos copiam, eu nunca esqueço. Uma vez eu cheguei no quarto da minha filha, da Maria Vitória, ela estava fazendo um devocional, 5 horas da manhã. Eu falei, nossa filha, tô impressionado e tô emocionado, feliz de te ver fazendo devocional essa hora. Ela virou e falou, aprendi com você. Que legal. Cara, Olha aí. até pra eu falar Impactante, engasga, cara. Que legal. Então assim, ó, não é o que você disse, é o que você faz. Então Sim. não adianta você falar, filho, faça isso, filho, faça aquilo. É o exemplo. Como você age, como você vive, como Suas você, atitudes diárias. como você cuida da tua esposa, do teu trabalho. E assim, eu posso compartilhar, gente. Eu estava na montanha lá, estou dando uma olhadinha aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com vocês aqui. Vamos mandar um alô já para vocês, tá bom? E assim, a gente olhando para pessoas que nos faz sentir bem, sabe, JP? Papai lá na montanha, eu olhava para ele sempre estava leve, sempre tranquilo. Sabe, tem pessoas que a gente vê que está no lugar funcionando, outras estão fluindo. E de verdade, assim, posso legal compartilhar isso, com todos que eu vi o Nery fluindo na montanha. Na hora que eu olhei para ele encontrou, avô tá lá, tá, mas falou numa felicidade. E a cada momento que eu olhava para ele, eu falei, poxa, que bacana. Sabe, são referências assim que a gente quer levar para nossa vida. E é legal você ter referências, não é, JP? Porque eu tenho certeza que você, como você já disse, tem vários exemplos do seu pai. E como referência, lá na escola, lá no colégio, após você se tornar um jaguar, seus amigos ficou te perguntando onde você foi, ou por que você fez isso? Rolou perguntas assim? A pergunta é... Eles ficaram perguntando onde eu fui ano passado, quando eu tinha ido para Guatemala. Eu tinha faltado acho que mais ou menos 1,5 assim. Eles ficaram me chamando de turista. De turista. E aí quando você falava o que você tinha ido fazer, o que você tinha feito, você compartilhava isso também? Eu falava que eu tinha ido lá para Guatemala. E daí eles perguntavam onde que é. Olha aí. E aí você explicava que você estava fazendo parte do Legendários. Entrava nessa historinha assim ou não? Não entrava. Olha aí, tá aí. Então já gerou a curiosidade, gerou o desejo. Viu, Posso fazer uma leitura bíblica? Opa, aqui, que você deve. Ainda hoje, depois que já compartilhei com o Nery, para mim isso é muito forte, sim, sabe? Está no Salmo 112. Nossos amigos, nossos ouvintes que nos acompanham, Salmo 112, a partir do versículo 1. Diz assim, Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem, presta atenção,
Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Veja que interessante isso. Olha só. Na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Agora o versículo 6 é impactante. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Olha aí. É de se pensar. Sim. Os nossos comportamentos, aqui está falando sobre os negócios, está falando sobre como a gente age, o nosso palavreado, fala sobre como nos comportamos, sobre como tratamos os nossos amigos, familiares, esposa, filhos. Isso certamente faz parte de um legado a ser deixado. É uma coisa a se pensar, porque isso é muito sério. Especialmente porque o legado tem duas vertentes, eu diria. Fazer sentido para significado e direção. É a direção do Senhor Jesus que você está dando para os teus filhos. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a vida de todo ser humano. A gente sempre fala que o legado em relação aos filhos é deixar a marca de Jesus Cristo no coração deles. Fantástico. Se a gente deixar a palavra ali, pode acontecer o que for. Nunca vão esquecer. Fantástico. Sabe que assim, eu tenho um exemplo, JP, lá dos meus 5 anos de idade com meu pai. O pai era alto e tal, enfim. E ele tinha uma mão assim que dava o dobro da minha quase. E uma frase ficou marcada na minha vida, sabe, Nery e Marcelo? Todas as vezes que eu errava, JP, todas as vezes que eu cometia algo de errado, ele falava: olha o tamanho da mão do pai. Sabe, isso eu tenho diariamente na minha vida. Todas as vezes que o meu pensamento ele é levado a errar, né? Marcelo, eu falo: olha o tamanho da mão de Deus, olha o tamanho da mão do meu pai. Então é o que você fala, é as suas atitudes, é a tua reação, é a reação de vocês para com os filhos de vocês, que isso influencia no dia a dia. Sim. Não é verdade? Então quando o pai ele é sincero com o filho, essa é a referência que o filho vai ter dele. E eu tenho certeza que você tem esse testemunho diário na tua casa, né? Quando você olha e você abre os olhos e fala: olha, o meu testemunho está na minha frente. E posso dizer que o legado, o fato do Pedro estar caminhando, eu consigo perceber mudança de atitude nele, em termos de obediência, respeito. Claro, sabemos que é uma criança em fase de crescimento, desenvolvimento, mas com certeza eu enxergo mudança nele. Que legal. E é o andar, né? É caminhando diariamente, é na vivência, né? A palavra de Deus nos orienta, ir andando pelo caminho ao se assentar, ao dormir, ao levantar, é o tempo todo. Sim. Então, assim, é paulatinamente semeando a palavra de Deus. Isso é bênção demais. Vamos dar um alô para os nossos ouvintes, quem nos acompanha? Olha aí, ó, tem uma galera aqui nos acompanhando ao vivo. O Alessandro Chaves, o legendário 48.923. Boa noite, graça e paz, legendários. O Marcos Ramos, que é o legendário 39.463. Um prazer servir com esses caras no legado. Marcão. Tá aí o Marcão, ó. Jaguares AU. O Acir Júnior mandando um boa João. Tá Meu aí, novo legendário. Ó. Fez agora Tá aí o 622. Quem mais nós temos aí, Marcelão? Funcionário? Não, o Acir. O Acir? Um amigo. Um amigo. Foi Legal. você que convidou ele. Ele tinha vontade, eu trouxe ele. Aí, olha que benção. Que legal. Temos também o Tiagão aqui, ó. Tiagão já mandando um abraço para todos nós aqui. Louvado seja Deus pela vida desses dois, meu irmão Nery e o figuraça JP. Um abraço, Tiagão. Que legal. Temos Carlos Irineu também, irmãozão. Irmão Nery, grande abraço. Correia Treinamentos, louvado seja o nome do legendário número 1, o Senhor Jesus Cristo, pela transformação de vida dos homens de Curitiba e região. Homens e famílias sendo transformados através dos legendários. AU. Quem mais aí? Ó, João Ponce, meu futuro legendário também, nosso futuro legendário. João Ponce falou pra mim, ó, homem, preciso cuidar da dieta pra subir a montanha. Tem certeza que não, João? Você dá conta de subir a montanha. Deus vai nos fortalecer juntos. O Haroldo Pereira mandando salve Jaguares, JP. Ó, o Haroldão aí mandando um alô, hein? Chefe do Haroldo e filho. Aí, ó, você viu? Tem mais uma galera com a gente aqui, Marcelão. Temos, ó, minha esposa também tá por aqui, ó, que Ó, a legal. Silviane tá aqui, hein? Silviane, bênção.
Beijão, querido, para você e para as meninas aí, a Aninha e a Sara. Também o Wesley. Wesley também mandando um abraço para os nossos irmãos. O Haroldo também mencionando o Nery, bênção. Haroldo mencionou lindas palavras aqui, viu, Nery? Ó, Nery, grande homem de Deus. Amém. Tá aí, que bênção, gente. Só por ele e graças a ele. Isso é bom. Legal. Só vai participando com a gente, já aproveitando o momento também, já convidando a vocês a se inscrever para estar inscrito no nosso canal do YouTube e já ativar o sininho. Porque se porventura vocês esquecerem de quando a gente entrar ao vivo, vocês já ativem o sininho, que aí vai chegar a notificação aí para vocês, tá bom? Já vai ativando aí, né, Marcelo? Maravilha, maravilha. Logo, logo teremos algumas novidades por aqui no Opa. Legendários Cast, mas por hora não vou mencionar. Mas logo teremos novidades por aqui. Agora, Nery, deixa eu te perguntar uma coisa. Para aqueles que não conhecem, a função do patrão. Olha O aí. que você pode contar para nós sobre o que faz o patrão? Como é que desenvolve? O que faz o patrão? Bom, patrão, pouca gente conhece, só quem está mais próximo, mais ali servindo na parte de segurança, um pouco mais à frente ali, é que sabe que existe a função de patrão, vamos dizer assim. Qual que é a responsabilidade do patrão? É o cara que controla o horário de tudo. Para que todo esse processo funcione, existe um começo, meio e fim. Tudo que você faz tem um tempo para ser executado, tem um caminho a ser percorrido, tem uma trilha, e essa é a função do patrão. É controlar horário, caminho, quem passa, quem não passa, se o caminho está bom. Ou seja, eu sempre digo que, trazendo um pouco na brincadeira, o patrão é meio que o síndico. Olha aí, eu fui síndico em 2 anos. Eu também fui, porque essa experiência. Você coordena a pista, os horários, se alguém está errado, se não está. Então, nós temos uma grande responsabilidade, porque se algo dá errado ou sai fora do cronograma, a culpa é nossa. Então, eu lembro que o Antero sempre fala, patrão é o único que pode mandar em mim no top. O chefe tá ouvindo aí, hein? Opa, é o único Antero cara que Ribeiro. manda no chefe. A única coisa que a gente usa da sabedoria e respeito para isso, né? Claro. Aí, Antero Bom Ribeiro, senso hein? a gente... Sim, sempre. Mas é de se pensar, né? Porque considerando toda a complexidade de um evento como é o top. Sim. Considerando todas as ações, é claro que eu não posso citar todas elas aqui, mas considerando todos os locais de saída, considerando todo o deslocamento, as pessoas que estão envolvidas em cada uma das atividades, considerando a trilha em si, considerando os percursos que cada família tem de fazer. Esse é um dos caras responsáveis para que tudo saia como tem de sair. E por vezes ele nem aparece na trilha. Olha Digo, o trabalho dele só aparece se alguma coisa não sair como deveria. só se der errado uma É coisa. uma responsabilidade muito grande, né? Não é fácil. Eu digo que o pré-top normalmente é mais cansativo que o próprio top, porque a gente prepara tudo antes. Chegou no dia, senhor, agora é com o senhor. Nosso braço não tem nas mais. mãos dele. E eu digo que a função de patrão, no meu caso, é mais um chamado de Deus do que um dom pessoal. Eu sou o cara que usa o GPS na cidade, eu sou o cara que às vezes me perco em direção, mas quando se trata de pista, quando se trata de top, é a mão dele. É a mão que me guia, que me orienta. Então, eu digo, não é algo por dom pessoal, é um chamado de Deus e que Ele me dá esse dom, quando eu estou preparado para fazer aquilo que Ele tem me chamado. Sim. Para mim, uma prova disso, de que ele está falando, é que eles me aceitaram na equipe. Opa, tá dentro do time. Tá aí, ó. Eles me aceitaram na equipe. Que Então, responsa, hein? eu estou fazendo parte da equipe dos patrões, junto, aliás, o Tortelli, que é um cara Não, assim o Tortelli é o nosso fantástico. mestre, né? O cara fora da curva, né? O Tortelli é o cara Que fora da bênção, curva. bênção E demais. ele é o cara, sim, que nos deu as instruções iniciais, né? Mas fiquei muito feliz por poder fazer parte da equipe, junto com o Tortelli, o Groschovics, que inclusive estará aqui na próxima terça-feira. Olha aí, Fernandão! Groschovics e o Lucas, o filho dele. 2 legendários, pai e filho, olha que legal, que bênção. Mas para mim é uma satisfação enorme poder fazer parte dessa família, desse grupo, dessa equipe fantástica aqui do Nery, dos patrões. Muito bom. Que E uma legal. curiosidade também, já aproveitando então falando da função, a gente está vendo aqui na mesa uma bússola. Tenho certeza que quem está em casa também está curioso. Dá para mostrar? Podemos Claro, mostrar? alguém. Olha aí, ó. Olha só, mostrar aqui para você todo
Todo participante de cada um dos tops recebe uma bússola dessa aqui, ó. Aí, ó. Dá para enxergar aí? Consegue enxergar, Brunão? Aí, Brunão ó. está aqui na nossa mesa técnica. Opa, Bruno Teixeira, Esse cara sempre é no comando bênção, ali. Bruno Bênção Teixeira. demais. Futuro legendário, viu? Futuro legendário. Futuro Você que legendário. nos ouve, por favor, ore pelo Bruno Teixeira. Esse cara é uma bênção e tem abençoado o reino de Deus aqui conosco. Amém. Todo aquele que participa do top recebe uma bússola dessa, onde tem desígnio, história, talento e desejo. Você pode explicar um pouquinho para nós como é que funciona isso aqui, né? Que ocasião que se trata dessa questão? A bússola, na verdade, ela representa o nosso caminho, a direção. Eu sempre falo que quando alguém me pergunta como é que é você caminhar num top, eu digo que é muito semelhante a Moisés, quando ele teve que tirar o povo do Egito, atravessar o deserto e levar à terra prometida. Por quê? Você tem a missão de caminhar com esse povo, de caminhar com esses homens, para que eles sejam transformados em todo esse processo, para chegar naquilo que Deus está preparando para eles. Olha aí. Então, nós temos a missão de caminhar à frente, de guiá-los, aonde a bússola, na verdade, aponta para Jesus. Enquanto a bússola normal aponta para o norte, a nossa bússola aponta para Jesus. E é por isso que é tão importante a bússola para a nossa função. Não é só o fato de nós estarmos direcionando para que caminho eles devem fazer, caminho físico de estrada, Sim. mas qual é o caminho que eles devem seguir mirando Jesus. Por isso que isso aqui é tão importante para nós, e eu olho isso aqui com um carinho tão grande pela missão que Deus tem dado. E agora, não só com os adultos, agora com as crianças. Como é prazeroso você fazer a mesma coisa quando tem um pai e um filho. Quando você tenta também unir lá na montanha o pai e o filho em um mesmo propósito, em amor, quebrando muitas vezes traumas que eles tiveram de infância, às vezes uma dificuldade de relacionamento com filhos. E quando você chega no final dessa semana, você chega lá no final do dia, vendo que você pôde participar em construir esse relacionamento, o cansaço vai embora e só fica a paz no coração. E transformador, né? Revigorante, né? E assim, na bússola, falando dela antes da gente já mudar o ciclo aqui, eu vi que tem algumas palavras em destaque ali, Nery. Poderia falar para quem está em casa aí, para quem é um futuro legendário, assim como o Bruno, para quem já é legendário e está chegando agora, fez parte do último top, só para entender um pouquinho mais sobre a bússola, dentro do que a gente pode aqui, né, descrever. Aqui ele tem 4 palavras, desígnios, desejos, talentos e histórias. Eu interpreto do meu jeito. Primeiro que a gente fala que história, nós temos histórias dignas de serem contadas, né? Cada homem tem a sua história e essa história do que era, do que foi transformado e aquilo que você passa a ser, não tem, é uma história digna de ser contada. E talentos, nós só temos talentos porque é Deus que nos concede isso. E todo esse talento que Ele nos dá, nós devemos colocar para servi-lo, para a honra e glória dEle. Amém. Temos os desígnios de Deus para as nossas vidas e os desejos. Aqui é onde é mais difícil, porque nós temos os nossos desejos do coração humano, aonde se nós não estamos realmente alinhados aos desejos de Deus, não funciona. Então, é aquela história que a gente aprende na Bíblia, que os nossos desejos sejam os desejos de Deus. Se forem os mesmos desejos, Ele abençoa com toda certeza. O que você traz de experiência? O que você achou que mudou? O que você acha que Deus trabalhou na sua vida lá para você ter ido para Guatemala? Teve algum insight, ter passado aqui lá, que você pensou nesse legado? Nossa, Senhor, fui lá, passei por toda aquela dificuldade. Você tem um propósito, uma coisa assim que poderia falar para nós? Eu entendo que tudo que aconteceu lá foi uma forma de Deus trabalhar não só na minha vida, mas na vida da Maria Vitória. E são diversos amigos e diversas pessoas que vieram me falar que diante do que eu passei lá e não ter desistido, vários outros momentos que eles pensaram em desistir, pessoas que subiram a montanha foram para o top, ou até no próprio legado,
e eles tinham se machucado, e eles pensaram, puxa, se o Nery estava com aquela dor de hérnia, tomando morfina, ele não desistiu, eu não posso desistir também. Se Deus fortaleceu ele, Deus também me fortalece. Então eu entendo que é uma forma de Deus, que Deus usa a minha vida para trabalhar na vida dos outros. Deixa eu ver se eu entendi. Você fez a caminhada toda do legado de cadeira de roda? Tomando morfina. Mas em que momento que você teve que perceber, opa, tá na hora de dar uma segurada Não. aqui? Ou já na chegada, na largada, como é que foi? Não, No na avião verdade, já? na verdade Foi eu... na largada no aeroporto aqui, antes de embarcar. A largada do Afonso Pena. Não, eu queria que ele contasse essa história. Que horas que foi? Não, então foi assim, o nosso embarque era 5 horas, 3 horas da manhã eu levantei, acordei a Maria Vitória e tossi. A hora que eu tossi, travou. No dia da partida? Na hora da partida. Aí eu falei, senhor, o senhor não ia me esperar até 3 horas da manhã, no dia do embarque, para dizer não vá. Eu entendo que o senhor está me dando uma prova e que o senhor quer que eu vá desse jeito, que eu confie no senhor. Vamos embora. Tanto que eu usei a mala de rodinha do Robson, eu me apoiava na mala, ficava curvado e caminhava curvado, apoiado na mala. Eu fui assim já. Aí chegando lá, primeira noite dormida, no dia seguinte eu não me movia. Não conseguia mover. Só conseguia dormir com as pernas encolhidas. Cara, eu tô aqui pensando quanto tempo no avião. No avião normal, assim, nada, você já... nós somos de Curitiba, Guarulhos, Panamá, Guatemala. De Guarulhos até Panamá dá 7 horas. 7 horas. Tá, pela graça dele. Meu Deus. Com hérnia de disco, né? E lá, digamos, aí o pessoal da Guatemala, cara, eles me acolhem muito, né, cara? Eles são muito abençoados, são muito queridos. Fui lá, tomei remédio, fui massagista, fui em tudo que podia ser feito. Nada resolveu, pelo contrário, piorou um pouco, porque daí você mexeu, né? Aí o Robson, o meu médico de plantão foi junto, conseguiu morfina. Personal médico. Conseguimos comprar morfina lá pra ele. Aí no sábado, pela manhã, lá o legado começava no sábado de manhã, eu falei, gente, eu não posso ir, não tenho como ir. E eles foram. Aí de repente eles me ligam, olha, o pessoal disse aqui que te apoia, te ajuda, venha. Aí quando veio o irmão do Marito, veio me buscar, eu e a Maria Vitória. E daí eu perguntei para ele, falei, e daí? No estado que eu tô, o que você acha? Eu devo ir? Ele falou, não. Aí eu falei, filha, vamos orar. Daí a gente orou, nós abrimos a Bíblia, exatamente a palavra diz, vá e renove as tuas forças, cara. Meu Deus. Eu falei, senhor, é com o senhor a partir de agora. Foi sofrido? Foi. Mas tudo isso tinha um propósito. Amém. Se o senhor trouxe, o senhor garante. Exato. Assim. Exato. Entendi. E uma pergunta, insight. Desde o início você percebeu, bom, Deus está no controle, está doendo, mas Deus está no controle. Mas tem alguma questão assim que se possa dizer, Deus tratou isso, Deus falou comigo de uma maneira muito especial, muito específica com você. Já vou chegar em você, tá, Mavi? Mas em você, alguma questão assim que se possa dizer, uau, Tem, claro. Deus falou comigo nisso aqui. Uma coisa, em 2 pontos. Uma, ele falou claramente comigo que tudo que ele coloca no meu caminho, que é a vontade dele, eu não tenho que pensar se eu faço ou não. Vai e faça, independente da circunstância. A dor era absurda, mas ele me fortaleceu, ele me manteve, ele me sustentou, colocou pessoas. Eu aprendi a realmente confiar nele às cegas. Então esse foi um ponto. O segundo ponto foi que em determinado momento eu falei, pai, eu tinha tudo planejado para fazer o legado com a Maria Vitória. Eu era o servidor principal da vida dela. Estava tudo certo, o que nós iríamos fazer, de que jeito. E de repente o senhor me tira disso. Eu sei que o senhor é justo, mas nesse momento eu me sinto como um injustiçado pelo processo. Primeira coisa que ele me falou, se você está preocupado com a Maria Vitória nessa caminhada que ela está fazendo na trilha sozinho, será que você está sustentando ela na caminhada da vida? Uau! Porque quando você ter a filha perto, não quer dizer que você sustenta, que você suporta, que você cuida. Então, estar perto dos olhos não quer dizer que você está dando suporte suficiente.
Interessante, né? Que coisa maravilhosa, né? Ah, e ele falando isso aqui, eu já tô aqui pensando nas pataquadas que eu faço na vida. Tô aqui pensando, puxa, e eu numa situação dessa? Misericórdia. Então, eu baixei a cabeça e pedi perdão. Falei, Senhor, tenho que corrigir se alguma coisa eu tô fazendo errado. Me mostra. Isso foi durante o legado lá, depois? No começo? Foi depois. Depois, ainda juntando com o legado aqui, aí eu comecei a observar e o Espírito Santo começou a trabalhar no coração. Quanto mais ele trabalha, mais a gente quer se esconder, né? Aliás, isso aqui é uma coisa que eu acho bem interessante. Toda vez que a gente está sendo ministrado, é importante a gente tentar se situar na história, né? Então, assim, quem já nos ouve pode pensar, o que Deus está fazendo comigo? Está falando para mim através do Nery, através da Mavi, da história da Mavi. Aliás, legado presume-se que alguém vai deixar um legado, mas esse alguém tem que estar pelo menos por um tempo junto, né? Aí do nada, aliás, antes de começar, já é separado. E aí, Mavi, como é que foi isso? Que maluquice que é essa? Como assim? Na verdade, foi bem complicado, né? Porque a proposta do legado é uma e a gente fez ao contrário, na real. Mas durante toda a caminhada tinham muitas dinâmicas em que o pai precisava estar junto. Então, boa parte das atividades eu fiz meio sozinho, assim, sabe? Graças a Deus que o Rogério e a Julia Kubnik me adotaram quase, assim. Então, boa parte das coisas eu fiz com eles. Só que ainda assim era muito difícil, né? Porque eu sentia a falta do meu pai, querendo ou não. Enquanto caminhava, até não tanto. Mas nas dinâmicas em si. Só que a cada prática, cada coisa que tinha pra fazer, eu ficava em oração, porque eu não tinha o que fazer, né? Então eu só ficava orando. E eu fui bastante ministrada sobre a paternidade de Deus, né? Porque não necessariamente meu pai precisava estar fisicamente ali para eu entender que tinha alguém cuidando de mim. Então foi isso, acho que mais ministrou. E também a respeito de servir, porque quando eu não estava com meu pai, eu tinha que me virar. E quando eu estava, eu tinha que fazer tudo, assim. Porque geralmente meu pai que fazia as coisas por mim, mas eu que tinha que me doar por ele. Então, eu fui bastante constrangida nesse sentido, assim, porque eu confesso que durante o legado eu reclamei bastante. Então, durante a noite eu era acordada de madrugada pra, sei lá, levar água, ajudar a ir no banheiro. Então eu ficava, nossa, que saco, não consigo dormir. E durante o legado, durante a viagem, assim, eu fiquei bastante irritada. Mas depois eu fui percebendo, assim, os meus erros, fui percebendo que eu tinha falhado, assim. E fui ficando constrangida, porque meu pai sempre fez tudo por mim. E quando ele precisava, eu não fui esse suporte, sabe? Mas acredito que foi o que Deus trabalhou muito no meu coração, de parar de olhar tanto pra mim mesma e começar a tratar o meu pai da maneira como ele devidamente merece, sabe? Bom, então Deus também trabalhou. Então, quando você estava separado do seu pai lá, você ficou pensando nisso também, né? Então, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou aqui? Por que houve essa separação? E Deus trabalhando com você. Sim, porque antes eu não queria ir, né? Não queria Você não queria ir pro legado? Não. Você se arrependeu? Não me arrependi. Você gostou? Gostei. Durante o legado na Guatemala, eu ainda estava me perguntando se tinha valido a pena, porque eu tinha um acampamento, teoricamente, naquela semana em Curitiba. Então eu ficava pensando se tinha valido a pena, mas principalmente agora no legado que teve aqui em Curitiba, eu percebi que realmente valeu a pena, porque ia muito além de mim, né? E foi muito além da minha família, muito além do que eu vivi com meu pai, ou não vivi com meu pai, mas ver tantas famílias, tantos relacionamentos de pai e filha sendo transformados a partir daquilo que a gente viveu lá na Guatemala, é muito gratificante, né? E tiveram muitos momentos que, mesmo servindo e não participando em si, que eu pude viver com meu pai, que foi um grande privilégio também, assim, de orar por ele e tudo. Isso é uma coisa marcante, fica na vida da gente, né? Você tem alguma coisa para destacar nesse legado agora com as meninas, que você viu, ficou impressionada, alguma coisa diferente que você conseguiu? Sem dar spoiler. O que fica na montanha... Isso, porque eu vou fazer breve. Sabe? Ele vai fazer com a filha dele, mas não precisa falar. Fale bastante, Dick. Eu acho que eu conheço bastante gente que foi e que já tinha um relacionamento bom com o pai, assim. E eu vi bastante testemunho das meninas. Obviamente, tinham meninas que tinham um relacionamento meio conturbado, mas era muito legal ver as meninas que já tinham um relacionamento bom, mas que viram que precisavam desse momento a mais, sabe? Porque eu já tenho um relacionamento bom com meu pai, mas mesmo servindo, eu pude desfrutar de um momento ainda mais especial, sabe? Então, eu acredito que, independente da relação que tem com o pai, é sempre
um privilégio poder desfrutar desses momentos um pouco mais íntimos. Porque teve muita menina que falou que já vivia o tempo inteiro com o pai, mas que às vezes não para pensar a falta que faz, sabe? Então, acredito que os homens levaram muito mais chicotada que as meninas, assim, pelo menos. Porque eu tava ali nas prédicas com as meninas e tiveram momentos muito impactantes. Só que a gente olhava os pais depois, eles pareciam loucos, assim, sabe? Como se tivesse, meu Deus, caído um raio na cabeça deles e eles tivessem acordado para a realidade, sabe? E daí era bem... Acho que foi o momento mais marcante, assim, de ver os pais parecendo tomando um choque de realidade, sabe? Uma espécie de choque, tratamento de choque, né? Digamos que sim, né? Acho que é um choque de realidade. Sim. Chamar para a realidade. É aquilo que a gente fala da montanha, né? De você colocar a luz em cima daquilo que eles ou não querem enxergar ou não estão enxergando. É especial. É que os testemunhos que a gente vê lá depois, né? É que às vezes você tenta ver o relacionamento pai e filho firmado. Você tem um relacionamento pai e filho, mas tem muitas coisas lá que for tratado. Trata a filha, trata o pai passado do pai. Tem muita coisa que por essa idade é uma coisa mais a idade da filha. Então, assim, o pai que pensa, não dando spoiler, mas o pai que pensa, a menina que pensa que é coisa de criança, que é coisa de infantil, que vai lá acampar, que não vai gostar, é totalmente diferente. Eu recomendo ir, porque você vai tratar o relacionamento pai e filha, filho e pai, vai tratar muitas coisas da filha, vai tratar muitas coisas do pai. Então vale muito a pena ir. O legado, para cada faixa etária, muda a programação, porque ele é voltado especificamente para aquela faixa. Então, meninas de 13 a 17 anos trabalham muito mais relacionamento, muito mais a parte espiritual. Então, é outra pegada. Vou aproveitar esse comentário que você fez, pode destacar para a gente as faixas etárias e quais são as categorizações que existem hoje para o legado? Então, a gente começa lá, meninas exploradoras, aí vem as valentes. 4 a 7, né? Isso. Então, assim, exploradoras de 4 a 7, valentes de 8 a 12, conquistadoras de 9 a gente 13, coloca... de 13 a gente coloca 18 porque a gente não tem top. Então, a gente permite até o ano que completa 18 anos. Aí, meninos, começa com ursos, depois vem jaguares e depois vem o águias. Sempre na mesma faixa etária. Eu tive o privilégio de participar do Águias, de servir no Águias. Foi muito bacana, muito legal. Logo, logo a gente está de volta, se Deus quiser. E o que a gente tem visto que, por exemplo, o Águias, hoje nós temos um grupo de oração dos meninos que fizeram Águias, se reúne todas as segundas-feiras às 8 horas para orar. Que legal. Que bom. Que legal. Então, eles têm e é a importância desse vínculo entre eles nessa faixa etária, que é uma faixa que você está aprendendo coisas novas, está saindo para o mundo, outras dificuldades, né? Conhecendo o mundo, muitas portas que se abrem. E algumas nós, como pais, sonhamos e oramos para que eles nunca atravessem essas portas. Mas assim, uma coisa que eu vejo, Nélia, é que você, graças a Deus por isso, você e tua família servem ao Senhor e a família inteira está no Legendários. Como que é isso? O que isso significa? Como assim? Cara, eu vou dizer que acho que esse é o sonho de todo legendário, tá na montanha com a esposa e família, né? É isso, eu sempre digo. A única coisa é que nunca vai ter o alinhamento dos planetas. Eu tenho o João Pedro, que só pode servir no de meninos, e a Maria Vitória, que só serve no de meninas. Então, hora com o outro, mas é uma bênção, cara. É muito bom. Porque você não pode compartilhar muita coisa, mas quando eles vivem o que você vive, o prazer de poder estar servindo na montanha, nesse ministério com eles, não tem como você expressar a gratidão a Deus por isso. Amém. É só você ver a alegria no rosto do Antero de ir com a Audrey. Que legal. Benção. Você, Vicky, como é que você vislumbra isso? A família inteira participando, servindo. Aliás, Deus abençoe a Mônica, deve estar nos acompanhando também. Glória a Deus pela vida de vocês todos. Eu acho muito legal, né? Porque eu, como irmã mais velha, fico bastante orgulhosa do meu irmão. Eu já tenho muito orgulho do meu pai, né? Pelas coisas que ele vive. Mas ver o meu irmão crescendo nesses caminhos é muito gratificante. Porque, como irmã mais velha, a gente sempre tem medo, né? De
de que rumo eles vão seguir. A gente já errou bastante, tem medo que eles errem também nesse sentido. Mas ver como ele gosta e como ele gosta de servir, assim, é muito, muito bom como ele leva a sério as coisas de Deus, sabe? E é muito legal servir. É a primeira vez que eu servi no legado, né? A única oportunidade que eu tive até agora. Mas foi muito divertido, sabe? Poder compartilhar de momentos tão legais, não só com as minhas amigas lá na montanha, servindo pessoas que eu não conheço também, mas também de, em determinados momentos, poder olhar para os meus pais e a gente compartilhar desse momento, nós três, sabe? Legal. Divertido, normalmente é a resposta que eu dou quando alguém me pergunta como que é o top, como que é o rec. Divertido. Divertido. E esse foi o nosso primeiro legado Conquistadoras no Brasil, né? Sim. Fora da Guatemala, né? Foi o terceiro que teve até agora. Você participou do segundo no mundo e o primeiro do Brasil, né? Foi uma experiência muito... a pioneira do Brasil também. E falando nisso, acho que o pessoal fica perguntando, vamos ter no ano que vem? Não vamos, Marcelo? Ah, é verdade. Será que vai, não? Espero que tenhamos, né? Eu gostaria de ir com minhas... E aí, Nery, pode falar? Vai ter quantos ano que vem? 15, 20, 30? Então, nós temos aí um intervalo, então, porque como a gente tem feriados, nós temos outros eventos festivos entre começo e fim de ano, restringe um pouco a agenda. Mas, com certeza, nós temos já a agenda fechada para 6, mas nós estamos estudando a possibilidade de fazermos 12, 2 para cada faixa etária. Isso ainda há datas a confirmar, mas nós não temos a plena certeza. Bom, falar em divertido, imagino que 2025 vai ser pela quantidade de ações que nós teremos, né? Divertido, não vou chamar de divertido, mas eu vou chamar de prazeroso, porque quando você vê o testemunho, quando você vê as crianças, os pais, meninas, cara, é aquilo que a gente via no top, que a gente vê, né, no top, quando eles dão os testemunhos de transformação, é isso que nos alimenta. Por exemplo, entre ontem e hoje, muitos pais, mães mandando mensagem no WhatsApp, agradecendo pela filha, pelo marido. Então, é isso que nos move. Então, estou vendo aqui nos comentários aqui, o Tortelli está por aqui também, Tropa 1, participei da Tropa 1 quando a gente foi no Valentes. Legal. Tem aqui o Bizeto que falou há pouco que participou no último, foi um divisor de águas para a vida dele e das filhas dele. Esse tipo de testemunho que nos impacta, né? De poder a gente ver que Deus realmente tratou a vida de alguém e abençoou as pessoas por intermédio do trabalho que a gente desenvolve. Glória a Deus pela vida desses irmãos. Temos o Max aqui também, participou de uma das últimas edições, que eu lembro de ter servido junto com ele. Ele disse que foi com a filha dele no Exploradoras e também serviu no Águias recentemente. Gruber, olha só, mandou um recado para você, Mavi. Teu pai é um grande homem. Benção. O Assir há pouco estava pedindo ficha. O Assir estava pedindo ficha agora há pouco. O Assir é um grande amigo que tem se dedicado também junto. Tá servindo em todos quase, né? Tá. Benção. Rodrigo Todo dizendo, Nery, guerreiro do Senhor, orgulho de você. Como amigo, uma benção. Benção pura. Que legal. Abraço, Rodrigão. Tem outro ali, Mexa Del Castro, não sei quem que Max. é. Max. Esse é o Max. Ele falou que ver o Nery servindo no Águias de cadeira de rodas foi muito inspirador. Fui às lágrimas várias vezes vendo o seu esforço. Quando você estava servindo de cadeira de roda. Né? Eu voltei da Guatemala, no final de semana seguinte era o Águias. E ali foi mais uma vez em que Deus me mostrou. Porque teve uma hora que eu estava parado de cadeira de rodas, assim, olhando, Senhor, eu não consigo acompanhar, eu não consigo ir para a pista, mas eu tinha algumas prédicas em alguns momentos que eu participava. Falei, Senhor, faz sentido? Aí depois, no final, que as pessoas vieram dar os testemunhos sobre o quão eu tenho impactado, o quanto foi impactante o que eu falei, o fato de eu estar ali, é que ele falou, eu te uso independente do jeito que você está ou você se sente. Então, é mais um trabalhar de Deus na minha vida. Amém. Nery, a gente sabe que vocês estão se aplicando bastante, mas imagino que eu já sei a resposta, acredito já sabia a resposta. Valeu a pena?
Valeu a pena ter ido, passado esse perrengue todo na Guatemala, o avião, as dores, a morfina? Eu vou te responder com uma pergunta. Valeu a pena aceitar Cristo como Senhor? Ah, tem valido. Não só valeu, mas tem valido. Dia após dia. Essa é a resposta. Glória a Deus. Quando é a vontade dele, sempre vai valer a pena. Amém. Você chegou, quando tá indo para Guatemala, você chegou a alguma parte a achar que não ia dar certo, que não ia aguentar, que ia desistir? Eu sempre tive a esperança de que em algum momento ele iria fazer alguma coisa, iria me curar, iria tirar dor parcial. Até um dos eventos em que a gente passou por água, que mesmo com dor eu levantei e caminhei, falei, Senhor, se é a tua vontade, faça. Então eu sempre acreditei que de alguma forma ele faria, ou me traria de volta, ou me sustentaria, ou me curaria. Então assim, eu sempre acreditei que sim, daria certo. Não desanimou nenhuma vez, né? E logo chegou, foi direto. O Nery chegou do aeroporto e foi nem para casa. Foi direto fazer ressonância. Foi. Ele saiu do aeroporto, foi fazer ressonância e na outra semana para a mesa de cirurgia. Foi. E na mesma semana também já foi E na mesma semana, de castigo, foi pro legado e teimoso foi para a pista abrir pista. É isso aí. Mas Ele que maravilha. sustenta. Mas que maravilha, né? Estamos aí hoje firme e forte. Amém. A gente sabe que em todo evento dos legendários, do legado, do reino, há uma série de renovação de votos. Renovação ou se estabelecem pactos, compromissos. A gente vê isso acontecendo. Eu, por vezes, participei desses momentos e também refiz ou renovei votos com a minha esposa, com as minhas filhas. Vocês imaginam que vem bastante isso, mas a pergunta que faço é: vocês fizeram algum e poderiam compartilhar? Bom, eu não vou dizer votos necessariamente, porque nós não estávamos juntos nesse momento para fazer votos. Mas para nós podermos ministrar na vida dos outros, primeiro nós somos ministrados, sempre. Então Deus falou comigo em todos os momentos. E conforme eu venho servindo no legado, Ele vem me mostrando como eu sou falho cada vez mais, cara. Então assim, eu venho assumindo os meus defeitos que Ele vem escancarando, que às vezes a gente acha que eu sou um bom pai, eu faço isso, faço aquilo. Ele só vem me mostrando que cada vez eu sou pior. Aquelas respostas de alguns homens, né, quando se perguntam, cara, vamos pra montanha, mas pra quê? Eu sou bonzinho. A única diferença é que Ele tem me mostrado o que eu devo mudar. E agora é um processo de aceite. Então, sim, não é uma coisa rápida. Tem muitas coisas que você não consegue mudar da noite para o dia, porque depende da tua forma de vida, como trabalho, rotinas. Mas Ele tem me cobrado algumas coisas. Ele já vem me cobrando, já vem me falando há muito tempo. Algumas coisas que eu não vou falar, mas eu sei que Ele tem preparado algo muito maior, mas que vai depender de grande sacrifício. Então, que seja feita a vontade dEle. Amém. Amém. Você, Maria, pode mencionar alguma questão assim, ou alguma renovação de compromisso, de votos que você tenha feito ou tenha dito para o seu pai? Eu acho que no legado da Guatemala ainda não. Mas na volta, assim, e até o legado que a gente serviu esse final de semana, foi um processo, sabe? Então, lá na Guatemala eu tava meio... que saco, legado, não sei o quê. E daí, nesse final de semana, foi mais escancarado, assim, de coisas que eu precisava... A mesma coisa, de coisas que eu precisava mudar e que eu tinha que abrir mão para poder ver uma vida em maior santidade, assim. E teve um momento na sexta-feira especial que eu pude orar pelo meu pai, assim, que foi bem marcante, sabe? De eu orar e quando acabar a oração, tá naquele momento de, meu Deus, como Jesus me ama, eu sou muito ruim, sabe? De ficar... Tamo junto, tamo guarda. Todos os pecadores. Todos os pecadores. Isso.
Então, acho que é mais ou menos isso, assim, de estar nesse processo constante de entender que é uma pecadora redimida mesmo, que não tem nada de bom. Que bom. Você falou de oração e graças a Deus por isso, nós somos sustentados, de alguma forma somos suportados pelas nossas orações, claro, mas também pelas orações de muitos outros irmãos. E eu quero falar sobre isso. Nós temos nossos tempos, nossos momentos de oração. Também lançar aqui o convite para que aqueles que ainda não participam, que passem a participar. Aliás, na próxima segunda-feira, que já é a primeira do mês, nós teremos uma série de endereços, que eu já vou pedir para o Robson ler quais são os lugares. Nós temos reunião toda primeira segunda-feira do mês, em que a gente tem a oportunidade de orar ao Senhor, além de outros dias e horários. Pode ler para a gente, por favor, Robson? Então vamos lá, nossos avisos importantes, nossa foquinha, nossa Foca News ali, né? Então, a primeira segunda-feira de cada mês, né? Nós temos reunião no mundo inteiro. Eu vou tentar falar, mas acho que melhor você, que a voz hoje não está saindo não, cara. Então vamos lá. Fala aí, Marcelo, porque... Então vamos lá. Vamos tentar. Você vai? Então vai. Vai lá, Marcelo, vai que hoje não dá Toda segunda-feira, não é somente na primeira do mês, mas todas as segundas-feiras, na primeira Igreja Batista de Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, temos oração às 5 da manhã. Mas na primeira segunda-feira, nós nos reunimos no templo da PIB. Então, toda segunda-feira, às 5 da manhã, temos oração na primeira Igreja Batista de Curitiba. Ainda, toda primeira segunda-feira do mês, PIB Campus Portão, Rua Joaquim Caetano da Silva, número 847, no Santa Quitéria. Também PIB Campo Comprido, Rua João Dembinski, número 2069. PIB Campus Campo Largo, Rua Uriel Reis, Vila Bancária. PIB Colombo, mais recentemente foi lançado, né? PIB Colombo, Rodovia da Uva, número 4806. A Igreja Batista do Bacaxiri, Rua Amazonas de Souza Azevedo, número 134. A Igreja Batista Lindóia, na Rua Professor Oscar Kolbe, número 257. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Alberto Foloni, número 143, no JuVV. A Igreja Quadrangular Família Global, Rua das Carmelitas, número 1675, no Boqueirão. 316 Airport Church, Rua Mandaguari, número 71, no bairro Cruzeiro, em São José dos Pinhais. A Igreja Fonte da Vida, na Rua Simão Brant, número 911, no bairro Uberaba. Ainda, isso na primeira segunda-feira do mês, só que agora às 6 da manhã, na 54ª Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Carmelo Greca Júnior, número 120, no Xaxim. Agora ainda, todos os sábados às 5h30 da manhã, temos oração no Parque Barigui, naquele gramado em frente ao Centro de Exposições. A partir das 6 da manhã, no Parque das Águas, em Pinhais, também no Parque São José dos Pinhais, no Parque Newton Pup, em Campo Largo, e também no Parque Cachoeira, em Araucária. Ainda nos sábados, às 7 da manhã, no Parque Bacaxiri. Oração nos hospitais. Eu disse a vocês lá há algum tempo que era ainda um desafio, mas nós vamos lançar. O primeiro lugar que a gente já sabe que existem algumas iniciativas, mas o primeiro lugar que pretendemos começar é no Hospital Evangélico. A gente vai lançar isso ainda nos grupos em breve, e aí você que está tendo acesso a essa informação, se já se sente tocado por Deus, me dê um toquezinho depois, mande mensagem para mim para a gente combinar isso, mas em princípio pretendo começar com o Hospital Evangélico, mas se você tiver algum outro hospital próximo da sua região, já eleja esse hospital, apadrinhe esse hospital, adote esse hospital para ser o lugar de oração. A gente pretende começar com um dia de oração por mês, para começar. Então assim, fica lançado o desafio em relação à oração nos hospitais. Quanto às nossas mídias e canais, mídias sociais, temos nosso site, legendarios.org.br, Instagram, @legendarioscuritiba, @cwb.transformacão, REM Curitiba, REM Curitiba, @legado Curitiba, @LGNDcast e também @esposas legendários.
E os canais no YouTube são esses que você nos segue, que é Legendários Cast, e ainda Legendários.org.br 100 ponto. É isso, Robson? Isso mesmo. Aí tá, quem quiser nos seguir, está aí todas as nossas mídias sociais. Você pode ficar seguindo lá, ver as informações, principalmente quem quer fazer inscrições para subir a montanha e para as inscrições do legado também. Hoje a voz está meio ruinzinha, tá falhando aí, mas vai melhorar. Então fique esperto para quem quiser se inscrever no legado nos próximos anos, no próximo ano as edições, é só seguir no Instagram. Aliás, fica também a dica para você seguir, compartilhar e curtir nossas mídias sociais. Eu quero fazer uma sugestão que você acompanhe o nosso Instagram, porque é por ali que as informações relativamente aos eventos, especialmente legado, né? Quem tem interesse, quem tem planos de participar, fique esperto com as datas de lançamento das inscrições, porque assim que elas abrem, logo elas acabam. No mesmo dia. No mesmo dia. Uma curiosidade, nesse legado, você que está fazendo parte da coordenação da inscrição, tinha fila de espera do Conquistadoras? A gente não chega a abrir fila de espera. O que a gente recebe é enxurrada de mensagem dizendo tem vaga, tem vaga, tem vaga. A gente fala, não, acabaram. Mas sempre tem. Se nós tivéssemos o dobro, acabaria no mesmo dia. Então, você vê como... Isso é para primeiro. Agora que as meninas vão começar a dar o testemunho delas, começar a falar na igreja, aí você vai ver que vai começar a crescer mais e vamos expandir esse ministério. Amém. Que a gente percebe que Legendário está crescendo de maneira exponencial. Tanto é que toda vez que se abre a inscrição, acaba logo. Coisa de menos de 1 minuto acaba a inscrição. E a gente está falando de quantas vagas, aproximadamente? De Legendários? Não sei se pode falar. Normalmente são cerca de 400 aí, mais ou menos. O último, se não estiver enganado, foi 452 inscrições. E isso acaba muito rápido. Então, se você não acredita nisso, tenta fazer inscrição assim que lança. No legado. Pro legado também tem sido... Legado, nesse último foram 50 meninas e 42 pais. Até um abraço pro Ademir Guerreiro, foi com 3 filhas. É verdade, o Ademir da IBB, né? Isso, 3 filhas. 3 filhas, cara. Benção. Tricampeão. Que legal. Eu fui com as minhas 2, né? Foi muito especial. Foi muito legal. Fui nas Valentes e posso dizer, vale muito a pena. Vale muito a pena. É muito especial. O retorno, especialmente, né? E eu falo sempre de compromissos que a gente assume. Sim. Um dos compromissos que eu assumi com elas, enquanto eu tiver condições de carregá-las, eu farei. Faça bastante musculação. Tô fazendo, cara. Tô fazendo porque elas estão crescendo como abobrinhas, né? Do dia para a noite, elas estão assim, crescendo e rápido. Então, eu prometi para elas que enquanto tiver condições, eu as carregarei. Amém. Pegarei Amém. no colo. Amém. Então, por fim, Nery, gostaria de deixar um recado, que eu chamo de cereja do bolo. Alguma mensagem, alguma orientação, alguma recomendação, aquilo que você possa dizer, fica a dica para a nossa audiência. Assim como o top, o legado, ele não é mágico. Na verdade, ele só traz à luz aquilo que a gente normalmente não esconde. Então é ali que basicamente revela os nossos erros e falhas. Mas você não precisa de um top, ou não precisa de um legado para ser um homem melhor, um pai melhor. Manual, você tem diante de você todos os dias, que é a Bíblia. O que você precisa é se dedicar, ler, porque é ali que Cristo fala com você, para você poder ser um pai melhor e um marido melhor. Fantástico. E você, Mavi? Gostaria de deixar algum recado, fica dica para as meninas da sua faixa etária? Tipo por mais que você não queira ir, vale a pena? Acho que eu vou seguir a mesma linha que meu pai, assim, que eu, antes de ir pro legado em si, eu vivia falando pro meu pai de não bater tanto na tecla dos legendários e evangelizar sem necessariamente usar os legendários, mas depois que você vai, você muda um pouco a ideia, sabe? E a mesma coisa, assim, tem menina que acha que o relacionamento já tá suficientemente bom, mas quando você finalmente sobe,
você vê que não só tem o que melhorar na sua relação com seu pai, mas que tem muito erro que você faz que você não faz ideia. E lá, por mais que seja um ambiente assim que todo mundo gosta muito dos Legendários, obviamente, mas que eu vejo que bate muito na tecla de que é só com a ajuda do Espírito Santo, sabe? Então, acho que é isso, assim, de Legendários e o legado não é algo mágico que você vai, meu Deus, ficou tudo perfeito, mas que é um lugar onde você reconhece seus erros e quando você desce, você aplica tudo isso com base na palavra. Benção. Que legal benção, né? isso, né? A gente acha que as meninas não têm coisa firme para falar, não tem um posicionamento, para você ver que elas têm posicionamento delas, né? Para mim, o que ela disse é de uma riqueza enorme, porque são coisas assim, para mim, são chaves. Que às vezes nós acreditamos que temos muita coisa na mão, porque nós controlamos as coisas, aí a gente se dá conta que não é na força do nosso braço, né? Sim, E nunca lá a é. gente percebe que é o Espírito de Deus que vai trabalhando uma série de coisas. E como é especial poder dizer isso, reconhecer que por mais forte que você seja, por mais capacitado que você seja, na montanha você percebe que você precisa muito da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da operação do Espírito Santo de Deus. Que bênção, Robson. Que benção estar aqui mais uma vez, né? Fazia 2 terças-feiras que não estava participando. A voz hoje não deixou muito a desejar. Mas a gente está aqui mais para bater esse bate-papo e mostrar para o pessoal do público que você, pai, que tem a sua filha aí, está ansioso para subir. Eu já vi pais aqui mandando mensagem que está ansioso para subir com a filha, né? Aguardar nossas edições. Igual a Mavi falou, tem a vida transformada das meninas, dos pais. E isso é uma ferramenta que Deus trouxe para nós aqui para Curitiba, que nós vamos ampliar cada dia mais edições para poder cada vez mais transformar a vida de pais e filhos. Você não serviu agora, a gente serviu, mas a gente vê. Estou tentando servir, Robson. Calma. Você vê o servidor chorando, você vê os pais chorando, você vê as mães chorando, você vê todo mundo chorando. É uma coisa abençoadora, né, Nery? A gente mais chora, né? A gente mais chora. Acho que quem trata mais é quem vai servir do que quem está fazendo. Mas que bom que está sendo abençoador para todo mundo, né, Marcelo? Amém. Eu gostaria de, antes da gente encerrar, gostaria de deixar nosso abraço aos nossos queridos Antero, Aldrey, também o Tiagão, também a Fernando Grochovics, e tanta gente boa que a gente vê trabalhando, né? Tanta gente que tá se entregando, tá entrando de cabeça nisso, tá agindo de uma maneira assim, tá vivendo isso, transpirando isso. E a gente louva a Deus pela vida desses nossos irmãos. A gente tem que reconhecer que são pessoas assim, como o caso do Nery, que passou por esse perrengue aí e hoje pode dizer que valeu a pena, porque muitas outras vidas estão sendo alcançadas pela vida de vocês. Então, deixamos nosso abraço, desejando que Deus continue abençoando esses nossos queridos. Amém? Amém. Gente, Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Abraço. Au! Au!